a todos e todas. Me apresentando, meu nome é Thiago Duarte, sou oficial de justiça também, atualmente presidente da Associação dos Oficiais aqui do TRT da 2ª Região e componho e compus o coletivo Reconstrução, que foi o coletivo que apresentou oposição ao sindicato nas últimas eleições, e a gente apresenta a tese, a chapa 3 aqui, que é a chapa do Reconstrução, que é uma chapa que não é só de oficiais. A gente concorda muito com o que o Erlon e o Marcos colocaram nas pautas aqui específica, mas tem um entendimento que a FENAJUF ela precisa ser representativa dos outros ramos, dos técnicos, dos analistas, dos agentes de segurança, dos oficiais de justiça, e também tem um pouco da pluralidade ideológica, que é uma característica da categoria, né? A categoria ela não é monolítica, né? Ela é plural do aspecto ideológico, então é importante estar presente, e a composição do Reconstrução se propõe dessa maneira. Entrando na tese, a gente fez um resumo da tese, nem todo mundo conseguiu ler, então esse documento, quem não conseguiu ler e que tiver, a gente está distribuindo. A gente quer dividir em 3 pontos a tese, basicamente. Primeiro, uma caracterização do momento e os reflexos do serviço público. Segundo, a FENAJUF atual. E terceiro, a FENAJUF que queremos, né? Então, começando pela caracterização do momento. Eu acho que faz um tempo já que o servidor público é visto como vilão na sociedade, né? Não é de hoje. Se a gente pegar o que o Temer aprovou, a emenda 95, congela os salários, a reforma trabalhista, o corte orçamentário na JT, a terceirização ilimitada, entre outras questões, e o próprio STF relativizou o direito de greve dos servidores públicos, a gente vê que é uma marca que vem crescendo força, um certo ódio ao serviço público. Para piorar, foi eleito o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro tem 2 características que nos atrapalham como servidores. Na nossa avaliação, é um governo ultraliberal e um governo com viés autoritário. Ultraliberalismo, o que tem a ver com o serviço público? Ultraliberalismo, na prática, é você esvaziar o papel do serviço público no dia a dia da população e no dia a dia em relação aos nossos servidores públicos. Então está sendo apontado aí um congelamento salarial, está sendo apontado a ausência de concursos públicos, e nós, oficiais de justiça, passando o que a gente está passando no TRT da 2ª Região, a gente sabe a importância de que é a reposição dos colegas do serviço público. Está sendo apontada aí uma reforma da Previdência, com um sistema de capitalização que esmaga a ideia da repartição, que é uma ideia de solidariedade. Então, o ultraliberalismo presente no governo ele tem impacto direto no serviço público e nos servidores. E com relação ao viés autoritário, a gente não está falando aqui as bravatas ou as afirmações, mas também sobre isso a respeito da ditadura militar de 64 e 85. A gente não está falando das ameaças que ele fez ao ativismo, e quando ele faz ameaças ao ativismo, ele está fazendo ameaça a nós aqui, porque o que a gente está fazendo agora é ativismo, participando, pensando tática. Ele não está fazendo só isso, mas ele está atuando concretamente. A medida provisória 873, que descapitaliza financeiramente os sindicatos no momento da tramitação da reforma da Previdência, é uma intervenção no sindicato, porque todos nós autorizamos o sindicato, tendo críticas ou não, a fazer desconto no contra-cheque, e eles querem que só através do boleto, justamente para dificultar a estrutura sindical, que venha que aconteça isso. Fizeram na véspera do carnaval, na sexta-feira do carnaval, justamente no momento de tramitação. Então isso tem reflexos diretos no serviço público. A gente está fazendo uma caracterização de um governo que tem reflexo direto para nós, servidores públicos. Muito bem, a FENAJUF que temos diante disso, e aqui a gente coloca a FENAJUF na UTI. Eu acho que é bom fazer um pequeno histórico. No governo Lula, no governo Dilma, a gente teve uma polarização dentro da FENAJUF entre 2 campos políticos, basicamente. O campo da CUT e o campo da Conlutas PSTU. Foram esses os campos políticos que colocaram lá. Essa luta fratricida, que não colocava o interesse do servidor acima, e por vezes a CUT errava, porque era freio de mão puxado nas manifestações que eram chamadas, porque o governo era Dilma e Lula, mas por vezes também o pessoal da Conlutas e do PSTU, na nossa avaliação, fortalecia o conservadorismo ao fazer a crítica e colocar como inimigo a Central Única dos Trabalhadores. Quer dizer, essa polarização levou a 13 anos de uma luta fratricida dentro da FENAJUF. Muito bem, nos últimos 3 anos, o que estava ruim piorou, né? Porque a gente viu um Congrejuf, que é o Congresso da Federação, em 2016, paralisado, um congresso muito ruim, quase R$2 milhões
para fazer um congresso onde praticamente não se discutiu nada de norte programático, nada de valorização do serviço público, nada de valorização das carreiras de uma maneira geral. A gente vê uma FENAJUF onde esses 13 anos do governo Lula e Dilma e essas brigas tiveram influência geral e não gera vínculo de confiança, porque no momento de aperto que você precisa ter vínculo de confiança, você não tem, justamente pelo passado, que aí você não confia na pessoa, o que aconteceu deixa marcas. A gente tem uma FENAJUF hoje com várias brigas pessoais, e é pessoal mesmo, não é divergência política, é pessoal. As pessoas massacram o outro individualmente, que é um absurdo. A gente tem que ter divergência política, programática, mas cada um tem que respeitar a individualidade de cada um, e não é isso que acontece na FENAJUF hoje. A gente tem uma FENAJUF hoje com ausência de norte programático, e temos uma FENAJUF hoje fragmentada politicamente. É uma FENAJUF que não consegue ter um denominador comum, não consegue luta. A título de exemplo, dia 3 de janeiro teve o Bolsonaro falando da extinção da justiça do trabalho. A FENAJUF não conseguiu coordenar um ato, uma manifestação, teve que ir a reboque da manifestação da Anamatra. Muito bem, 6 minutos. Eu estou com tempo, vou tomar uma água. Obrigado por avisar. E eu acho que isso, aí aqui é um destaque que a gente faz, que há uma responsabilidade política de todos os grupos políticos. Então nos estranha ler a tese do coletivo aqui do Sintrajude, porque eu leio a tese do coletivo, eu acho que os caras são de oposição, sendo que no Congresso foi a principal força política que se elegeu no Congresso em 2016. Posso estar errado na minha memória, mas costumo não falhar, foram 121 votos, sendo que o NS teve 120, a título de exemplo. Então, assim, há uma responsabilidade política do coletivo atual do Sintrajude que a gente faz essa ressalva pela FENAJUF estar nessa situação, porque senão fica fácil, responsabiliza só os outros, sendo que foi a maior força política do Congresso passado. Para finalizar, a gente entende que uma outra FENAJUF é possível e necessária. E aí, com base em alguns princípios e alguns programas, primeiro, construir uma nova prática política onde a gente coloque o interesse comum, o denominador comum acima da disputa entre as frações políticas dentro da federação. 2, inverter a lógica do debate da FENAJUF. Primeiro, aquela que une, e segundo, que aquilo que nos desune. E a gente não dá o peso necessário que o pessoal coloca sobre o desprezo à análise de conjuntura. A análise de conjuntura nos ajuda a nortear. Porém, a gente não pode fazer da análise de conjuntura um ponto de divisão, de fragmentação interna na categoria. E aí, a gente coloca algumas prioridades, e as prioridades que a gente coloca aqui são prioridades na perspectiva da FENAJUF se dedicar nos próximos 3 anos, sem abrir mão, claro, dos debates e dos acúmulos que existem nas assembleias e nos congressos passados. Então, aqui a gente colocou 7 prioridades. Primeira, lutar de todas as formas contra a reforma da Previdência. E a gente fala de todas as formas porque tem colegas que têm resistência aí para gabinete, tem colega que tem resistência aí para rede social e quer fazer só ato de rua. Não vamos derrotar a reforma, ou no mínimo reduzir danos, só com ato de rua. A gente tem que esticar a corda nas 3 frentes, rede social, junto aos deputados nas suas bases, nos gabinetes e nas ruas, para a gente ter força e possibilidade, probabilidade possibilidade pelo menos de barrar. 2, lutar pela defesa intransigente da liberdade sindical e da liberdade de associação, e a medida provisória foi um exemplo com relação a isso. 3, lutar contra o esvaziamento e extinção da justiça do trabalho. 4, lutar contra a relativização da extinção da estabilidade. A gente sabe o que significa a relativização da estabilidade, para nós é muito perigoso. Ela veio com a Constituinte de 88 justamente para parar com o compadrio que tinha na ditadura militar. Eu sei que dói para algumas pessoas aqui falar em ditadura militar, que eu conheço alguns posicionamentos pessoais, mas eu queria deixar claro, a estabilidade é uma conquista democrática. 5, lutar pela democratização do nosso judiciário. Nosso judiciário é um judiciário, a cúpula do judiciário, quando eu digo, é um judiciário autocrático que teve papel essencial no atual momento que a gente está vivendo. 6, lutar por uma luta salarial em conjunto com os servidores públicos, porque sozinhos nós não teremos chances de vencer. E para finalizar, 7, lutar contra o desvio de função, e aqui eu queria fazer uma ressalva especial quando a gente fala da luta do desvio de função com relação aos oficiais de justiça. O que nós temos passado no TRT da 2ª região não vai ficar barato. A gente vai reverter e vai lutar pela nossa carreira
conte com a gente, que a gente vai estar junto, lutando lá no Congresso, mas aqui também em São Paulo, porque a lotação dos oficiais de VAR e o que é feito e a omissão que existe sobre esse tema, ou a omissão, uma atuação tímida que existe sobre esse tema, não vai passar em branco. A gente vai lutar, vai estar à disposição a construir uma nova FENAJUF, uma FENAJUF de luta, de massas, uma FENAJUF progressista. Obrigado. Obrigada.